Não conhece nada sobre controle de versão? Quer entender como funciona o Git e a plataforma GitHub? Essa série de vídeos é para você. Vamos realizar em alguns vídeos uma introdução sobre a ferramenta Git, utilizando a plataforma GitHub através de uma ferramenta gráfica. Para quem não conhece nada de controle de versão, você pode começar por aqui e a partir de então dar os seus próximos passos. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho para acompanhar toda a série e não esquece, curte e compartilhe o vídeo para que outras pessoas também possam enxergá-los dentro do YouTube ou até mesmo na sua sala de aula com seu professor ou com alguém que tenha interesse. Beleza? Então segue aí, depois da vinheta, inicia o nosso material. Galera, como é que você faz para organizar aqueles arquivos do trabalho da escola, da faculdade? Como é que você faz para organizar aquele relatório que você tem que estar fazendo de maneira recorrente, sempre atualizando, não perdendo as versões anteriores? Independente da maneira que você vai utilizar, isso é o que a gente chama de controle de versão. É você poder fazer várias cópias do mesmo arquivo, onde cada uma vai ter um upgrade, vai ter uma atualização, seja aumentando aquele arquivo ou retirando aquilo que não é mais necessário. Usualmente a gente costuma utilizar a maneira manual de se fazer isso, mesmo dentro do computador. Quando a gente, por exemplo, cria um primeiro arquivo, trabalho 001, e aí em seguida a gente escreve uma série de coisas, mas não quer perder aquilo que já foi feito, ou teve que apagar 1 ou 2 parágrafos, mas talvez numa versão posterior aqueles parágrafos fossem importantes. Então a gente salva o próximo arquivo como o arquivo trabalho 002 e assim sucessivamente. Tem gente que em vez de número utiliza no datas, colocam em pastas separadas. Diversas maneiras podem ser feitas, das mais criativas, para que você versione seus arquivos apenas renomeando o nome do arquivo ou renomeando o nome de um diretório, de uma pasta dentro do seu sistema de arquivos, dentro do seu computador. Essa maneira manual pode ser bastante complicada de você ter um controle real, não é? Porque por vezes a gente já ouve histórias dentro da faculdade, dentro do ambiente de trabalho, do escritório, de pessoas que sobrepuseram o arquivo, não é? Então simplesmente você achava que não tinha ainda o arquivo trabalho 003 e aí você vai criar um novo arquivo por cima do trabalho 003 e acaba salvando e perde aquela versão do 003 que talvez tivesse algo importante. Ou você sai simplesmente soltando arquivos dentro dos diretórios e aí já tinha um arquivo com aquele mesmo nome onde você faz o replace, onde você faz a sobreposição e acaba perdendo aquele arquivo também que era importante. Essa maneira manual já ficou dita há diversos anos que não é a mais interessante de ser feita, mas usualmente ainda é aquela que se faz. Notadamente com os drives virtuais como o Google Drive, por exemplo, você tem também um histórico de versões naqueles documentos, naquelas planilhas que são feitas nesses ambientes. Então, por exemplo, se você utilizar o Google Document, né, que é para fazer o processador de texto do Google, para fazer aqueles arquivos de textos, parecido com usualmente o Word, lá dentro você tem também uma espécie de histórico das versões que você trabalha. Então você pode recuperar uma versão anterior. Mas para outros arquivos isso não é bem verdade. Um arquivo de Photoshop, um arquivo de imagem que você vai editando, ou aquilo que é o nosso foco aqui, arquivos de software, arquivos de desenvolvimento, o teu código-fonte. A solução foi criar diversas ferramentas que faziam o controle da versão do teu programa, o controle da versão do teu software ou o controle da versão de alguns arquivos qualquer, né? E aí você tem diversas modalidades de como você pode trabalhar esse controle de versão dos teus arquivos. Por exemplo, existe o controle local. Você pode simplesmente instalar dentro do teu computador, né, um sistema de controle de versão e a partir daí controlando a versão através desse próprio sistema de controle de versão dentro do teu computador. Só que tem um problema, né? Apesar de você ter um controle das versões, você não teria um backup, né?
Se o teu computador quebra, se o teu HD danifica e lá dentro estão os teus arquivos, eles vão ter também as versões dos teus arquivos lá dentro. Então não tem muita utilidade para você, né? Talvez ali localmente, para um projeto de domingo, um hobby, alguma coisa, seja interessante. Mas não para se utilizar profissionalmente, para se utilizar como um trabalho de sala de aula, porque se você perder aquilo ali pode dar um grande problema. Então surgiram os modelos de servidores centralizados, onde na verdade a gente mexe no arquivo, mas o arquivo está sendo controlado dentro de um servidor. Nós não temos uma cópia na máquina cliente. E aí também gera um outro problema, apesar da versão estar sendo controlada, mas ela cai no mesmo problema da anterior, que é se o teu servidor dá problema, ninguém tem a cópia do arquivo. A ferramenta Git, ela é feita de maneira distribuída, ela foi pensada dessa maneira. E como é que funciona? Ela tem o melhor de um servidor centralizado, onde lá vão ter as versões, teus arquivos, tudo, mas para poder instalar no servidor, ela também está na máquina do cliente. Então quando eu vou iniciar um novo projeto, eu estou numa nova empresa e vou iniciar o meu projeto, eu vou lá no servidor, utilizo o comando clone e ele faz uma cópia daqueles arquivos na máquina cliente. Isso pode ser o servidor de uma dessas plataformas como GitHub, Bitbucket ou GitLab, e entre diversas outras, ou pode ser no próprio servidor da tua empresa. Ele também pode ter lá um servidor de Git para que você utilize essa tecnologia. Então eu clono o projeto está na máquina cliente, e a partir da máquina cliente eu vou alterando e vou atualizando tanto na versão local do meu próprio notebook, do meu cliente, do meu computador, do meu desktop, e também vou atualizando ele no servidor. Quando há conflitos, o Git também trabalha esses conflitos, porque eu posso estar trabalhando no mesmo arquivo que o meu colega de trabalho. Então ele vai trabalhar o merge, e a partir daí os dois desenvolvedores podem conversar entre si, ver o que é interessante e analisar se aquele merge pode ser feito de uma maneira melhor, de uma maneira mais adequada, mais robusta. O legal do Git é que mesmo que você perca teu servidor e que você possa trabalhar o merge, você pode criar diversas branches, ramificações dentro do teu trabalho para novas funcionalidades, para correções de funcionalidades anteriores. Tudo isso é controlado a partir do Git. E mesmo que você perca o servidor, qualquer máquina cliente, se houver pelo menos uma máquina que tenha todo o código do Git que foi feito através de um clone, essa máquina vai servir de backup. Então, além do próprio servidor, cada máquina cliente funciona no Git também com um backup. Tudo isso é o que a gente vai tratar a partir deste vídeo, que estamos tratando a partir desse vídeo, que é a ferramenta Git. E nós vamos trabalhar com a plataforma GitHub, que tem lá um servidor de Git onde a gente pode utilizar como repositório para os nossos arquivos. O GitHub ele é tão importante que ele se tornou uma espécie de perfil para desenvolvedores. Então, se você tem um projeto, um conjunto de códigos, de sala de aula, que você faz exercícios, de um livro que você está estudando, de documentações, de projetos no estilo de hobby, né, projetos de domingo, você pode armazená-los no GitHub gratuitamente. O único detalhe é que no GitHub esses projetos têm que ficar públicos, mas isso é legal. Algumas empresas elas fazem a leitura dos GitHubs e veem pessoas que estão rotineiramente armazenando, atualizando seus códigos ou criando novos repositórios com novos projetos. Elas podem analisar o teu código, porque ele fica disponível lá para outras pessoas olharem. E a partir daí, já surgiu de conhecidos, inclusive, propostas de emprego. Né? Então a empresa vai lá, olha teu código, faz uma varredura, entende quem tu é, como se fosse um perfil, um currículo, e a partir daí ela te faz uma proposta de emprego. Muitas outras empresas hoje, elas pedem que para vaga de desenvolvedor, na área de desenvolvimento, do processo de desenvolvimento de software, você, além do currículo, entregue também o endereço do teu GitHub para ele ver o quanto você trabalha em projetos pessoais. Outras pessoas também, outros desenvolvedores, às vezes utilizam esse tempo livre para trabalhar em projetos open source, né, que estão disponíveis também no GitHub. Então, apesar de existir outras plataformas, o GitHub se tornou uma espécie de modelo central
né, de onde todos os desenvolvedores costumam ter o seu repositório, costumam ter o seu perfil dentro da plataforma para colocar os seus códigos e a partir daí serem avaliados sobre o seu desenvolvimento, sobre como programam, sobre o seu estilo de linguagem, se utiliza as ferramentas ou mesmo para poder participar de algum projeto open source ou desenvolver algum projeto com alguém. Às vezes até criar o seu próprio projeto open source. Isso é bem possível e não tem nada de complicado nisso. Para facilitar todo esse processo, como a ideia nasce, na verdade, da necessidade que eu vi de alunos que ingressam na universidade não conhecerem nada de controle de versão, nunca ouviram falar desse processo, não sabem utilizar a ferramenta Git, não conhecem a plataforma GitHub, nós vamos utilizar uma ferramenta gráfica, o GitKraken, que tem uma versão gratuita com funcionalidades um pouco mais simples, mais básicas, mas que servem perfeitamente para aquilo que a gente vai trabalhar aqui, até para algo um pouco mais avançado. E ele é super fácil de usar na sua versão gratuita e na sua versão Pro ele tem diversas outras funcionalidades que vocês também podem depois dar uma olhada no site e entenderem como é que funciona. Facilitando todo o processo, o que a gente vai fazer a partir desse vídeo é entender um pouquinho como funciona o controle de versão e o Git, aplicar todos esses conhecimentos ao GitHub, podendo a partir daí você criar o teu repositório pessoal de códigos, de arquivos, de trabalhos com o GitHub. E para tudo isso se tornar mais fácil, a gente vai evitar um pouco a utilização de linha de comando, o que é bem possível e bem legal, na verdade, e vamos utilizar a ferramenta gráfica GitKraken. Tanto o Git, como o GitHub, como o GitKraken, eles podem ser utilizados de maneira multiplataforma. Tá? Você pode instalar o Git no teu computador, na tua máquina Windows, Mac, Linux. Você pode utilizar o GitHub a partir da instalação do Git. E você pode também ter o GitKraken nas 3 plataformas, porque ele tem versão para as 3. Então, vou te pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações para acompanhar essa série de vídeos. Curta e compartilhe esse vídeo à vontade. Se também não gostou, pode dar o seu dislike, fique à vontade. Mas a ideia é que você possa contribuir para que mais e mais pessoas conheçam esse conteúdo, tenham essa introdução. Compartilha com o teu colega da faculdade, com aquele amigo que quer entender um pouquinho sobre controle de versão, com a tua sala de aula, da maneira que você achar melhor. E qualquer sugestão, dúvida ou correção daquilo que eu falei, coloca aqui nos comentários para que todo mundo tenha acesso. Beleza? Valeu, falou galera! Até o próximo vídeo e a gente vai tratar um pouquinho sobre a instalação do Git em plataformas específicas e a partir daí a gente vai dar seguimento à nossa série. Beleza? Valeu e falou!